dia a todos, os irmãos presentes. Saúdo a todos em nome de Jesus. Esta manhã nós iremos celebrar a mesa do Senhor juntamente com todos os irmãos presentes. É uma manhã de confirmação da nossa comunhão uns com os outros e com Deus. E a mesa do Senhor tem esse propósito de confirmar a nossa comunhão com a igreja e com Cristo. Então que nessa manhã o coração dos irmãos e a vida dos irmãos estejam devidamente preparados para celebrar a mesa do Senhor, a comunhão de Cristo em volta da mesa. E que nessa manhã também, após a ceia, após o culto da manhã, nós estaremos almoçando juntos, certo? Isso é feito um domingo a cada mês. A igreja primitiva fazia todo domingo, a gente faz um domingo por mês, né? Mas é assim, graças a Deus por isso. Mas isso, irmãos, é resultado porque os reformadores perceberam na própria igreja que essa celebração da ceia, domingo após domingo, estava tornando essa ordenança, essa participação da mesa uma atitude mecânica do povo, uma atitude sem exame, uma atitude sem devoção. Os reformadores entenderam isso, então começaram a estabelecer uma vez por mês. Alguns colocaram de 6 em 6 vezes. Mas nós devemos, independente de quantas vezes no mês, independente de quantas vezes no semestre ou no ano, nos aproximar da mesa de Cristo com a devida consciência, com o exame que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, examinando-nos debaixo da luz da palavra de Deus, com a nossa consciência tranquila, participar da mesa do Senhor e confirmar a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E assim, como diz a própria Escritura, nos alimentar pela fé de Cristo Jesus. Porque estamos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Então dele recebemos vida, provisão, graça, para continuar caminhando, irmãos, na caminhada da vida cristã. Como diz Hebreus, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que, pela alegria que lhe estava proposta, suportou o sofrimento, a ignomínia, a cruz, não levando em conta esse sofrimento do tempo presente, como diz Paulo, é uma leve e momentânea tribulação, e que nós, como discípulos de Cristo, participamos não só da vida dele, bem como recebemos graça de Deus para participar do seu sofrimento, da sua glória, de tudo aquilo que em Cristo Jesus Deus propõe ao seu povo. Então nessa manhã é uma manhã do dia, ou o dia do Cristo ressurreto, o dia da nova aliança, o dia da ressurreição, o dia em que estamos aqui voluntariamente para celebrar aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nosso irmão Ricardo entrou em contato conosco nessa manhã dizendo que não está muito bem devido ao tratamento que iniciou semana passada. Pede aos irmãos oração incessante por ele, pela família dele, e ele, se assim estiver melhor, estará participando da ceia do Senhor conosco a partir das 10 horas adiante. Então vamos orar por nosso irmão Ricardo. Danúbia também, esposa de Alexandre, está fazendo concurso. Deus abençoe nossas irmãs e Deus faça cumprir a vontade dele sobre a vida dela. Vamos orar por nós, pelas nossas vidas, agradecendo a Deus. Peço aos irmãos que curvem as frontes. Senhor, essa manhã estamos aqui diante de Ti. Essa manhã onde o Senhor nos reúne, ó Deus, debaixo da Tua graça e em volta da Tua palavra. Nós, as famílias, as crianças, todos nós, ó Deus, a quem o Senhor tem concedido o privilégio de ser, ó Deus, conduzido por Tua graça, por Tua providência e por Teu propósito, ó Deus, tão sublime em Cristo Jesus. A Tua igreja, Senhor, que é chamada de o Teu povo, a Tua herança, os Teus filhos, aqueles que através do sangue da nova aliança foram comprados, Senhor, com este preço inestimável que foi a vida de Cristo derramada na cruz do Calvário por nós. E nós estamos aqui nessa manhã, pelos méritos, ó Deus, deste mediador perfeito que é Cristo Jesus. Estamos aqui nessa manhã sem justiça própria, Senhor, sem retidão própria, ó Deus, sem mérito inerente às nossas próprias vidas. Estamos aqui nessa manhã porque estamos em Cristo Jesus e Ele é o nosso único mediador
que media, Senhor, a nossa vida, o nosso culto, o nosso serviço, a nossa adoração, as nossas orações, os nossos louvores. Que nessa manhã, Senhor Deus, o Senhor possa de fato receber o nosso culto, a nossa adoração que a Ti é ofertada, Senhor, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tu que sonda as nossas vidas, Pai, e nos conhece os nossos pensamentos, os nossos caminhos, as nossas palavras, as nossas motivações, o nosso ser completo, e que Ele está totalmente, Senhor, desnudado, transparente diante da Tua presença. Que o Senhor possa, Pai, receber o culto que a Ti é ofertado por esta igreja, por estes irmãos, por nossas vidas, em gratidão em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Dai-nos, ó Deus, o fervor que é devido, Senhor, a graça que é devida, Pai, para nos achegarmos a Ti com todo fervor, com toda alegria e com toda disposição espiritual, Senhor, para ofertar o nosso culto ao Senhor, ofertar a nossa vida, o nosso ser, como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Ti, Pai, pois este é o culto racional que agrada ao Senhor. Dá-nos nessa manhã um coração contrito, uma mente, Senhor, capaz de examinar a nós mesmos, a nossa conduta, a nossa vida. Produz em nós nessa manhã também o verdadeiro arrependimento que, ó Deus, nos faz abandonar tudo aquilo, Senhor, que é contrário à Tua vontade e nos faz nos voltar para Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Abençoa nessa manhã todos nós que estaremos ensinando a Tua palavra, que estaremos, ó Deus, pregando, Senhor, a Escritura. Dá-nos a sabedoria do Teu Espírito, dá-nos a graça, dá-nos, ó Deus, o fervor, a autoridade, para que possamos ensinar, Senhor, a Tua palavra, debaixo, Senhor, da graça do Senhor. Abençoa também as irmãs que estarão ali dentro, Senhor, ensinando as crianças. Que o Senhor use, ó Deus, as irmãs, que o Senhor abra o entendimento das crianças, para que desde a eternidade, Senhor, elas possam aprender a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, graça sobre nós nesta manhã, para participarmos da comunhão da mesa do Senhor, participar do pão e do vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Abençoa também, Pai, os nossos irmãos que não estão presentes. Ricardo, Senhor, que tem iniciado o tratamento, ó Deus, concede graça ao Teu filho, para que ele possa, Senhor, ter a sua saúde restabelecida. Abençoa, Senhor, usa os meios, ó Deus, para esse tratamento, para essa enfermidade. Usa, Senhor, segundo a Tua graça e o Teu propósito. Abençoa sua esposa, sua filha. Abençoa também, Senhor, a Danúbia, Pai, que está fazendo prova nessa manhã. Faça a Tua filha lembrar, Senhor Deus, de tudo aquilo que ela tem estudado. Cumpra, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida dela e do seu esposo. É o que nós nessa manhã, ó Deus, te rogamos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos de pé, HCC número 60.
Cristo já ressuscitou. Salmo 114. Salmo de número 114. Salmo de número 114. As maravilhas do Êxodo em linguagem poética. O Salmo diz assim, irmãos: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém, irmãos. Se assente. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, te bendizemos, Pai, por tua morte e ressurreição por nossas vidas. Te bendizemos, Senhor Jesus Cristo, por todos os benefícios da cruz. E, Pai, por tua escolha amorosa em relação a nós, pecadores. E que hoje, Senhor Deus, a tua palavra diz que em Cristo nós temos acesso ousado à tua presença.
por este caminho, Senhor, que a cruz abriu, que a cruz, ó Deus, nos proporcionou. E que nessa manhã, Senhor, temos esperança pela ressurreição de Cristo Jesus. Que aquele, Senhor, que subiu, que foi visto pelos irmãos no início da igreja primitiva, ó Deus, é o mesmo Jesus que um dia irá descer, para restaurar de uma vez por todas as nossas vidas, não só o espírito que hoje está pronto, Senhor, mas a carne que hoje desfruta de fraquezas, de instabilidades, de inconstâncias. O mesmo corpo será transformado, juntamente, Senhor, com todos aqueles que em Cristo Jesus foram aceitos, recebidos. E nós nessa manhã desfrutamos desta rica esperança, desta âncora da alma, Senhor, segura e firme, que está para além do véu. Oh Deus, que a Tua palavra esteja, Senhor, entesourada no coração dos Teus filhos. Que nesta manhã Tu faças, ó Deus, com que a nossa memória traga aquilo que nos dá esperança. Que a Tua misericórdia sobre nós se renove nessa manhã, ó Deus. E que através da participação espiritual na mesa do Senhor, possamos nos alimentar espiritualmente de Cristo, Senhor. E ser, ó Deus, fortalecidos, engajados, mais compromissados, mais conscientizados, ó Deus, da sublimidade da nossa vocação em Cristo Jesus. Dá, Senhor, com que os Teus filhos nessa manhã sejam consolados, redarguidos, orientados, repreendidos. O Senhor, ó Deus, que propôs, ó Deus, e que efetuou o êxodo, ó Deus, espiritual para as nossas vidas, nos transportando do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Cristo Jesus. E que estamos nele, Senhor, perfeitos, aceitos, perdoados, reconciliados com o Senhor mesmo. Ó Pai, nessa manhã te agradecemos por tudo isso. Em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Vamos ao último hino, irmãos. HCC 59. Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus. Glorioso
Amém. Se assentem, Davi. As crianças também estão liberadas. Irmãos, vamos louvar a Deus. 516, Cristo, o pão da vida. Vamos de pé. Inicial, abrir a liturgia da ceia, 516, Cristo, o pão da vida. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. Coríntios capítulo 11. Verso 23, irmãos, em diante, Paulo vai instruir aqueles irmãos que estavam de fato, ou melhor, eles tinham esquecido como deviam se aproximar da mesa de Cristo. E Paulo começa reforçando a ideia de que a instituição é administrada pela igreja, mas é uma ordenança de Cristo. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele entrega da mesma forma, sem acréscimo, sem terrorismo, sem acrescentar nada além daquilo que Deus havia entregue a ele e ele mesmo entregou. Os verbos aí, entregar, traduz muito bem essa ideia. Ele entregou. Ele não transmitiu algo que ele não tenha recebido. E que foi o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Naquela mesma noite sombria, onde o coração de Cristo estava profundamente angustiado, porque iria para a cruz, e antes da cruz iria para o Getsemane, e lá soaria gota de sangue. E foi nessa noite, irmãos, que ele pega então a Páscoa e aplica
essa Páscoa, a nova aliança, demonstrando que Ele mesmo seria o Cordeiro. E ali então Cristo institui a sua ceia, a mesa do Senhor, que era uma ordenança dada à igreja, que foi dada à igreja. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Se assente. Então, irmãos, o pão e o vinho, eles representam de fato o corpo e o sangue de Cristo. Este corpo e este sangue que fora partido e derramado em prol de nós, pecadores. Em prol de nós, pecadores. E este corpo que na cruz fora partido a fim de que nós hoje estivéssemos unidos em um só corpo, debaixo de uma só fé, de um só batismo, de um só Pai e Senhor de todos. Então esse corpo, ele representa a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, a comunhão dos filhos de Deus, a comunhão daqueles que foram reunidos no corpo de Cristo. E a ceia, irmãos, ela sendo uma ordenança de Cristo à igreja, ela tem implicações em todos os dias das nossas vidas, assim como o batismo. Ou seja, quem batiza, em sua simbologia, reconhecendo o significado desse mergulhar e desse levantar, dessa morte, dessa ressurreição, ele diariamente vive debaixo dessa consciência. Ou seja, eu morri para o mundo, estou vivo para Deus. Então, o seu viver diário traz a seguinte implicação: as minhas atitudes devem ser atitudes de um homem que morreu para o mundo e de um homem que está vivo para Deus. A ceia também, irmãos, eu devo estar em comunhão com os meus irmãos, eu devo continuar em comunhão uns com os outros, ou seja, eu devo estar constantemente em comunhão, não só no domingo da ceia, mas essa comunhão deve ser mantida, deve ser preservada, deve ser buscada. É como diz Paulo escrevendo aos Efésios: lutando por preservar o vínculo da paz. Ou seja, nós devemos lutar por essa comunhão, em mantê-la, em preservá-la, em buscá-la, em repará-la, em corrigi-la, a fim de que os nossos atos em relação à mesa sejam extremamente legítimos, debaixo desse exame consciente do que de fato venha representar este corpo de Cristo. O que é que isso significa dentro do ponto de vista da redenção divina, do plano de Deus? O que é que significa este corpo? Então eu me examino debaixo dessa consciência: gente, eu estou em comunhão com este corpo. E o sangue é a nossa comunhão com Deus, é o sangue da nova aliança, o sangue que fora derramado por causa dos nossos pecados. Irmãos, foram os nossos pecados que levou Cristo à cruz, foram os nossos pecados. Portanto, nós não devemos fazer dele ou dos nossos pecados uma prática constante de vida, mas um acidente de percurso. E acidentando-nos, devemos em humilhação buscar o perdão do Senhor, buscar o perdão, buscar a comunhão restaurada, buscar
este vínculo entre nós e o Senhor, que pelo sangue é confirmado diariamente, constantemente, e mergulhar nessa comunhão pelo sangue de Cristo diariamente. Então o cálice diz: eu estou em comunhão com Deus. Não com a atitude de Davi no Salmo 32: enquanto eu me calei acerca dos meus pecados, os meus ossos dentro de mim ficaram envelhecidos. Mas de um crente sincero que diz: Senhor, ser propício a mim, pecador. A ceia, irmãos, não é permeada por um legalismo cristão, de modo algum. A ceia, quem está em volta da ceia são pecadores que foram alcançados pela graça. Alcançados pela graça de Deus em Cristo. E a fé nos faz reconhecer isso. Eu estava dizendo às irmãs: há de fato, irmãos, uma atitude que representa a legitimidade de uma fé verdadeira. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele conta uma parábola, e dentro da parábola ele coloca dois personagens, fariseu e um publicano. E os dois vão ao templo orar. E a atitude dos dois, irmãos, denuncia a condição espiritual de ambos. Um olhando de si para si mesmo, orando de si para si mesmo, não se curva, não se dobra, não reconhece. Um acha que o que acontece com ele ou que está na volta dele é sempre produto dele mesmo. Eu estou aqui porque eu sou perfeito. Estou aqui porque tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, eu tenho me mantido na integridade. E aí, Jesus mostra que esse indivíduo está fazendo a leitura dos outros a partir de si mesmo. Não sou como os pecadores. Ou seja, ele está julgando, ou ele é o padrão para julgar os outros. Ele não julga a si mesmo, ele julga os outros. E o padrão que ele estabeleceu para julgar os outros é ele mesmo. E aí Jesus é bem claro em dizer: ele olha de si para si mesmo. Mas o publicano, que representa a igreja de Cristo, ele não acha, ou ele reconhece, que o que acontece com ele, os benefícios, os privilégios, a condição, a graça, não é produto dele mesmo, mas é porque Deus é. E diz: ser propício a mim, Senhor, pecador. É esse o exame que Paulo diz, é esse o exame de uma fé que nos leva ao objeto verdadeiro que é Cristo, e reconhece nesses elementos que a nós é servido os benefícios da graça. Da graça. Mas em volta dos benefícios da graça, Paulo não deixa de solenizar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Corremos o risco de banalizar a mesa. Essa é a verdade. Corremos o risco de participar para depois se examinar. E Paulo soleniza, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E mostra em nós mesmos o resultado. Quando diz: tem gente dormindo, tem gente que já... E o dormir aqui não é porque chegou atrasado na igreja, ou por algum incidente chegou depois. Não, dormir ali é um eufemismo para dizer: ele morreu, sofreu em si mesmo a disciplina, por não considerar a solenidade em volta da mesa de Cristo. E Paulo diz: tem gente dormindo, tem gente fraca, tem gente doente. Irmãos, assim como o corpo, a alma adoece espiritualmente. Assim como o corpo, a alma adoece espiritualmente. E Paulo diz: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E aí o verso 32 é um recurso da graça. E aí muitas vezes quem serve à mesa, os diáconos, os pastores, não conhece o coração dos irmãos. Mas pelo contrário, de boa fé serve, entendendo que os irmãos têm consciência do que estão participando, tomando e comendo. Mas por trás, irmãos, do exercício pastoral e diaconal, tem a disciplina do Senhor. O que Paulo está dizendo é que quem vela na sua própria mesa é Cristo. Quem cuida dessa participação, que sonda e conhece os corações e faz o exame perfeito, é o próprio Senhor.
E que a disciplina aí é para que nós não sejamos levados e condenados com o mundo. A disciplina aí tem um propósito de recuperar. Gente, acordem. Despertem, gente. Os resultados entre vocês é o resultado da disciplina de Cristo. Acordem. Se examine, mas não fuja. Coma e beba. Essa implicação da graça do texto. O exame aqui não é para dizer, ai meu Senhor, vou morrer. O exame aqui é para reconhecer, entender os aspectos da mesa e dizer, ser propício a vencer o pecado. Ser propício, eu julgo a mim mesmo, Senhor. Pedir perdão, reconhecer, se dobrar, reconhecer os seus próprios caminhos que outrora eram errados, que muitas vezes voltam a erro de novo, e assim comer, juntos. Comer deste pão e beber deste cálice, que representam morte, mas que a sua participação é um anúncio da morte daquele que morreu, mas que virá, ou seja, da ideia de que ele ressurgiu, e de que seu plano ainda não está completo do ponto de vista de voltar para buscar a sua igreja. Então, quando participamos, estamos anunciando, ele morreu, mas ele vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, ou seja, reforça e reacende a nossa esperança cristã. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, irmãos, que o Senhor nos conceda graça, saúde espiritual, mental, para examinar as nossas próprias vidas e nos alimentar espiritualmente de Cristo. Você se alimente de Cristo espiritualmente. Pela fé você receba o produto da oliveira verdadeira que é Cristo. Que Ele passe pelos ramos que foram enxertados nele, nós, e aí nos dê vida, transmita a sua vida, transmita a sua graça, a pujança da varonilidade do homem perfeito que é Cristo. O caráter de Cristo seja forjado em nós. Vamos orar e apresentar os elementos, o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue do Senhor. Vamos orar, curve as mãos. Senhor, nessa manhã nós estamos diante da Tua presença. Pai Santo, diante de Ti, Senhor, para participar da mesa, do pão, do vinho, que representa, Senhor, o corpo e o sangue do Senhor. Nestes dois elementos, Senhor, estão representados, Senhor Deus, a perfeição do sacrifício de Cristo. Estão representados, Senhor, todos os benefícios que da cruz recebemos. Amém. Perdão, reconciliação, justificação, esperança da ressurreição. Amém. Todos os benefícios espirituais que nos foram concedidos em Cristo Jesus. Ó Deus, queremos pedir a Ti que estes elementos sejam separados do uso comum, Senhor. Amém. E de forma espiritual, consciente, de forma viva, grata, perdoados, possamos nos apropriar destes elementos e nos alimentar de Cristo, Senhor. Sim. Nos alimentar pela fé do Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Perdoa os pecados do Teu povo, os nossos pecados, porque somos distantes e estamos distantes do padrão perfeito que é o Senhor. Mas estamos aqui pela graça, pelo sacrifício perfeito, pela justiça de Cristo, escudados, escondidos nele, Senhor. Temos acesso ousado à Tua presença. Amém. Leva-nos, ó Deus, a um exame consciente. Leva-nos, ó Deus, a um sondar profundo do nosso ser. Leva-nos, ó Pai, a reconhecer, Senhor, as nossas transgressões. Amém. E nos humilhar perante o Senhor com perdão. Restaura a comunhão não só com o Senhor, mas uns para com os outros. Dá-nos a Tua igreja, Senhor, uma comunhão viva, verdadeira. Amém. Que assim como Tu
Senhor Jesus e o Pai são um. Assim sejamos um, Senhor, de fato. Essa foi a oração que o Senhor fez, ó Pai. E é a oração que nós fazemos nessa manhã. Que sejamos um, Senhor. Em amor, em unidade, em propósito, em verdade. É o que nós te rogamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Quem for participar, irmãos, coloque de pé. Jesus, Amém, irmãos. A palavra de Deus diz assim, repetindo o que já foi dito: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Então comamos e bebamos o pão e o cálice que representa o corpo e o sangue de Cristo. Amém. Davi, leva a Deus uma palavra de oração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho amado, por Deus, Deus que tinha um pecado comigo, o qual em tudo se identificou conosco, assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado, assumiu o nosso lugar, foi moído lá na cruz do Calvário, satisfez toda a santidade e justiça de Deus, e pelo seu sangue precioso pagou o preço, Senhor, por cada um dos teus filhos. E assim nós te bendizemos e te exaltamos por este sangue precioso e inocente que foi derramado em prol de pecadores como nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor satisfez, ó Deus, a justiça de Deus e sofreu, por causa disso, toda a ira de Deus sobre ti mesmo, Senhor. Mas muito obrigado, porque deste sacrifício recebemos paz com Deus, porque desta dor que tu sofreste, nós recebemos, Senhor, graça para esta caminhada e graça salvífica em ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, que por causa da tua aflição na cruz do Calvário,
Hoje nós temos paz com Deus, paz em nós mesmos e recebemos, Senhor Jesus Cristo, alento, ó Deus bendito, para a vida diária. Muito obrigado, Jesus, porque ali tu sentiste sede, Senhor, mas hoje nós somos dessedentados com a água viva que é Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque ali, Senhor Jesus Cristo, o Senhor padeceu a morte, mas desta morte recebemos vida eterna com Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo isso, porque ali na cruz do Calvário tu foste separado de Deus, ó Deus, quando tu disseste: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? E hoje pecadores são acolhidos para perto de Deus através de Cristo Jesus. Muito obrigado mesmo, Senhor, pelo perdão de pecados que temos em Cristo Jesus. Dá-nos a tua graça, alcance o irmão Ricardo que está longe, mas que o Senhor dê graça, dê sustento, fortaleça o teu filho, ó Deus, por esta mesma graça que temos recebido. Em nome de Cristo Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Amém, irmãos. Está encerrado.